qual que é o segundo passo dessa jornada? E é um passo muito importante e, ao mesmo tempo, um passo, muitas vezes, negligenciado pelas pessoas. Mas ele é fundamental. Ele é a definição do teu diagnóstico pessoal e a definição dos teus objetivos, né? A definição dos teus limites, né? E quais são esses, de maneira geral, esses objetivos? Você precisa entender qual que é o teu propósito com isso. O que você pretende alcançar com isso? Né? Qual é o teu orçamento? Né? Quanto você vai alocar para isso? Qual é a estratégia que você vai utilizar? Você vai concentrar em menos imóveis? Você vai diversificar em mais imóveis? Qual a estratégia que é melhor? Todas funcionam. Cada uma delas vai ter seus prós e ter seus contras. Se você concentrar mais, você vai fazer mais resultado em menos transações. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver qualquer problema com aquela única transação, aquilo vai afetar a maior parte do teu portfólio. Se você diversificar, você vai ter que fazer mais leilões para atingir o mesmo resultado. Ao mesmo tempo, você vai levar mais tempo para realizar isso. Mais trabalho, mais esforço, né? Então, qualquer uma das duas funciona, mas é importante você definir qual estratégia você vai perseguir. Você vai alugar ou revender, comprar e revender? Qual que é melhor? As duas funcionam. Uma estratégia mais de médio e longo prazo, outra mais de curto prazo. Elas podem coexistir, inclusive você pode fazer uma estratégia híbrida, compra, aluga por um tempo, revende dali a pouco. Enfim, é importante você definir isso. É importante você definir se você tem tranquilidade em trabalhar com a reforma, né, com a melhoria no imóvel, ou não, ou se você é aquela pessoa que tem pavor a fazer uma reforma. Né? Enfim, todo esse tipo de coisa é importante você definir. É importante você definir quais tipos de imóveis você tem afinidade, você gostaria de trabalhar. Eu digo isso porque as pessoas mas como é que é? Galpão é melhor que residencial? Não tem um melhor que o outro. Você tem imóveis que são melhores que outros. E você tem que fazer uma análise deles. E tem pessoas que têm mais afinidade com um tipo de imóvel que outra. Então, pensa assim, um industrial, um cara que tem uma empresa que usa muito galpões, é natural que ele tenha uma afinidade com esse tipo de imóvel, ele tenha tranquilidade. Já talvez uma pessoa normal, assim, já ache difícil investir num galpão. E tem certo e errado? Não, tem aquilo que é mais adequado para cada pessoa, mas é importante você refletir sobre esse tema. Assim como é importante você refletir sobre quais regiões você está confortável em atuar. Eu digo regiões tanto do ponto de vista de cidades, de regiões geográficas, quanto de bairros, muitas vezes se você estiver falando de uma determinada cidade. Qual que é a sua tolerância a complexidades? E talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender o que eu estou querendo falar com isso. Complexidades são as complexidades jurídicas, são o fato de estar ocupado ou desocupado o imóvel. Algumas pessoas vão preferir estar só em imóveis desocupados, no entanto, isso vai restringir o número de oportunidades que vão estar disponíveis para você. Não tem nenhum problema de fazer isso. Só é importante você entender que, de acordo com a tua definição, você vai ter um reflexo de número de oportunidades que você vai conseguir captar e número de oportunidades que você não vai conseguir captar de acordo com as tuas decisões. E é importante a gente viver com o resultado das nossas decisões, né? A gente não ser adulto, toda decisão ela traz um ônus e traz um bônus. E a gente tem que entender quais eles são. E o composto desses temas que eu falei aqui, ele começa a dar uma clareza para você de quais são, então, os seus objetivos, quais são os objetivos, quais as estratégias que você vai utilizar. E por que isso é tão importante, né? Eu disse no começo, quando a gente começou a falar sobre esse tópico, que esse é um tema bastante negligenciado pelas pessoas, mas que não deveria ser, porque ele é importantíssimo. Por que ele é importante? Bom, e aí eu trago para vocês uma pergunta que muitas vezes as pessoas... Você tem uma boa oportunidade de leilão para me apresentar? Bom, depende. O que é uma boa oportunidade de leilão para você? Né? Porque uma boa oportunidade de leilão para mim pode não ser para você. Né? Talvez uma boa oportunidade para mim seja em São Paulo e talvez você não queira operar em São Paulo porque é longe da sua casa, porque você não conhece o mercado, porque é longe para você se deslocar até lá. Então, veja, não tem como você saber o que é uma boa oportunidade se você não conseguir casar isso com aquilo que você definiu nessa etapa do diagnóstico pessoal. E é por isso que eu digo que ela é tão importante e tão negligenciada. E aí depois as pessoas não entendem por que não conseguem ter bons resultados. Porque elas não definiram aquilo o que elas realmente querem. Estão dando tiro para tudo quanto é lado. E quem dá tiro para tudo quanto é lado vai eventualmente acertar um passarinho bom ou um urubu, eventualmente. Então, pensem e reflitam com muita profundidade sobre essas questões do diagnóstico.